Louvado seja Deus. Então você pega o que você vai ouvir e pratica. Amém. Aleluia. Amém. Elias chegou na casa da viúva. Eu acho que eu já estou pregando. Elias chegou na casa da viúva e disse assim para ela: me dá um copo d'água. Ele já pede logo que não tem. Me dá um copo de água. E ela saiu para buscar água e disse: se tem água tem comida, então me faz um bolo também. Ela disse: aí não dá, né? O senhor já pelou. Aí não dá. Ela disse: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Estou juntando aqui uns cavacos. Eu e meu filho vamos comer e depois vamos morrer. Elias disse assim: olha, se tu fizeres para mim primeiro, não vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na tua botija, segundo a minha palavra, até que chova de novo. Aleluia. Agora olha para a vida dessa mulher. De um lado tem o filho dela com fome, de outro lado é um cara que ela nem conhece, dizendo: faz para mim primeiro. Ou ela ouve a voz do Espírito ou ouve a voz da carne com fome. E ela ouviu a voz do Espírito. Ela foi lá e fez um bolo e deu para Elias, e não faltou farinha nem azeite. Foi abençoada ou não foi a casa? Mas logo em seguida o filho dela morreu. Por quê? Porque ela falou que ia morrer. Ela disse: nós vamos comer e depois vamos morrer. Então, um profeta, querido, eu estou aqui nessa noite como um profeta na sua vida. Eu posso abençoar a sua casa, mas a sua vida você só pode abençoar com o que você diz, não é com o que você vai ouvir de mim. Você pode ouvir de mim umas boas ministrações aqui. Aleluia. Eu me lembro quando eu comecei no ministério, alguns jovens começaram comigo, e chegava o final de semana, eles iam jogar bola e eu ia para o monte. E eles diziam assim: pastor, ô Luiz, tu não acha que tu é muito espiritual, cara? Vamos bater uma bolinha com a gente. Eu digo: você não gosta de jogar bola? Eu digo: eu não vou porque eu gosto muito. Eu não deixei de fazer algumas coisas porque eram ruins, é porque eram muito boas. Mas quando você tem um chamado, irmão, escolhido não tem escolha. Aleluia. Doeu até em mim agora. Escolhido não tem escolha. Se você ainda tem escolha, é porque você não foi escolhido. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Eu vou causar uma crise em você nesses dias, irmão. Na realidade, eu não vim aqui te abençoar. Eu vim aqui causar uma crise mesmo em você. Vim aqui ativar seu espírito, ativar seu ministério, ativar seu chamado. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caído. Avivamento não é o que você recebe, mas é a resposta que você dá para aquilo que você recebe. Porque se você só receber e nunca dar uma resposta, você nunca vai viver um avivamento. Aleluia! Avivamento não é a chuva caindo sobre você, é rios de água viva fluindo no seu interior. É o que sai de você, não é o que entra em você. Glória a Deus. Aleluia! Por que todo mundo ouve a mesma coisa na igreja, mas parece que alguns vão mais na frente? Por quê? Porque eles são melhores? Não! Porque eles ousaram um pouco mais. Os homens que mais receberam na Bíblia, querido, foram aqueles que ousaram um pouco mais. Foram aqueles que ousaram a fazer coisas e acreditaram que dentro deles tinha poder para fazer coisas que nunca foram feitas antes. Foram homens que andaram sobre telhados, entraram para ver Jesus pela telha, subiram em figueiras bravas, dormiram em barrigas de peixe. Foram homens que acreditaram, que viveram o sobrenatural naturalmente. Aleluia! Então se prepare para perder. Mas nem todas as perdas são derrotas, tem perdas que são vitórias. Por exemplo, perder a sua vida por amor a Cristo é uma vitória, não é uma derrota. Aleluia! Então eu não vim aqui abençoar você, eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Eu vim aqui dizer que tem uma vida pronta para você. E não se trata de predestinação, se trata de um plano original de Deus alinhado com o céu.
um plano que Deus tem para você. Agora você vive se você quiser. Aleluia. Deus não tem o plano B, Ele só tem o plano A. Deus não olhou para você e disse: eu vou fazer isso com o Bira, se não der certo eu faço aquilo. Não. Deus olhou e disse: assim será. Aleluia. Aí toda vez que a gente sai do plano original, Deus cria um plano adicional para nos trazer de volta para o plano original. Então tudo que está acontecendo na sua vida, Deus está fazendo algo novo. Não é novo. É novo para você, docinho. É Deus só criando um plano adicional para te colocar de volta no plano original. Aleluia. Porque tudo que eu faço antes do tempo de Deus e depois do tempo de Deus é perda de tempo. Aleluia. Então, aquela mulher teve a casa dela abençoada porque o profeta estava lá e disse: assim será na tua casa. Mas ela perdeu o filho, e ainda bem que o profeta estava lá e o menino ressurgiu, porque senão ela profetizou: nós vamos comer e vamos morrer. Você vai viver o que você fala, não o que você ouve. Aleluia. Por isso que num auditório como esse, muitas pessoas podem ouvir muitas coisas boas, mas só algumas ousam a usar isso e entender o que Deus está fazendo. Você só desfruta o que você entende. O que você não entende, você não desfruta. Você pode até participar, mas não desfruta. Amém? Por isso, irmão, tudo que Deus vai fazer, Ele vai fazer através da adoração e da intercessão. Aleluia! Adoração, eu chamo isso de adoração indecifrável. Porque ela não pode ser imitada pelos demônios, nem copiada pela religião. É uma adoração que vai deixar você parecido com Deus. É uma adoração que nós chamamos lá, temos até uma escola no Brasil com esse nome, adoração prática. Porque é uma adoração autêntica, atenta, precisa e prática. Autêntica porque tem uma origem. Atenta porque tem foco. Prática porque tem serviço. Aleluia. Não é uma igreja que adora com os olhos fechados. É uma igreja que adora com os olhos abertos e está disposta a transformar tudo que está ao redor. Aleluia. Avivamento não é uma igreja cheia de gente vazia. Avivamento é uma cidade transformada. A menor visão de Deus é uma cidade. Ele disse: vocês serão minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Toda igreja precisa dar uma resposta para a cidade. E se Deus plantou vocês aqui, como é o nome dessa cidade? Setúbal. Setúbal. Essa cidade precisa de respostas. Amém. Os pastores dessa cidade precisam dar uma resposta para ela. Uma resposta. Então não é a presença do ímpio que destrói uma geração, é a ausência do justo. Não importa quantos ímpios tem nessa terra, importa quantos justos estão dispostos a praticar justiça, a praticar aquilo que nós chamamos de tzedakah, justiça de Deus. Se em Sodoma tivesse 10 justos, Deus disse, eu não destruiria a cidade por amor aos 10. Então, querido, um pouquinho de coisa boa pode destruir muita coisa ruim. Aleluia. Um homem disposto a se colocar na brecha, uma mulher disposta a se colocar na brecha por uma geração. Aleluia. Eu me lembro uma vez, eu já vou pregar, irmão, eu sei pregar. Eu estava numa reunião de obreiros da nossa igreja, eu e minha esposa morávamos a 7 quilômetros da igreja que a gente congregava, e eu tinha uma bicicleta, a Jaqueline. Se tem alguém com esse nome aqui? Pastora aqui. Tem. Uma pastora aqui. É, pastora Jaqueline. Não, é porque Jaqueline era uma moça que estudava comigo na 8ª série, ela era bem magrinha. E aí a bicicleta, tipo, um guidão assim, ela vem pra cima, assim, o cilindro meio torto, eu olhava e disse: ó, Jaqueline. Então eu chamava minha bicicleta de Jaqueline. Minha esposa comprou pra mim com o salário dela, que ela fazia alguns serviços. E era tão interessante que nós íamos para a igreja. Nós morávamos a 7 quilômetros da igreja de bicicleta, eu e a minha esposa e mais 2 filhas. Nós não tínhamos ainda os 2 meninos, que um é adotivo e o outro nasceu agora faz 6 anos. E nós íamos em 4 numa bicicleta. Eu pesava 54 quilos de terno e gravata em cima de uma bicicleta com a minha esposa e mais 2 meninas, uma no colo dela e outra na cadeirinha. 54 quilos com 1,83 m, parecia um birimbau, irmão. Assim. De frente eu estava de lado eu já tinha ido, de cima era só um pingo, parecia uma vírgula.
E eu pedalando de bicicleta para chegar na igreja. Nunca perdemos um culto, 2 anos. Eu tinha tanta fome de Deus, ainda tenho. Aleluia, aleluia. Mas aquela era uma fome inocente. Ai, eu tenho saudade da inocência. Era uma fome inocente, você não sabia muita coisa da Bíblia. Então quando você descobriu um versículo, você ficava 2 meses naquele versículo tentando descobrir o que estava escrito ali. E você ouvia tão perto de Deus falar. Eu tenho saudade, às vezes eu digo, Deus, eu tenho saudade da inocência. Às vezes eu preferia não saber muitas coisas. Eu queria descobrir tudo de novo. Mas a vida com Deus é assim, é de glória em glória. Aleluia. E aí nós chegamos atrasados na igreja, porque era uma reunião de obreiros, deu uma chuva no caminho, a gente teve que se recolher por causa da chuva. Quando eu cheguei já tinha começado a reunião de obreiros. E eu sentei lá no fundo. Sentei lá no fundo com a minha esposa. Aquele dia eu estava meio chororô. Eu também não pago imposto para chorar. Choro por tudo. Eu acho que Deus só usa homem chorão. E aí nós sentamos lá, o pastor estava pregando sobre obediência. E de repente ele foi tomado e começou a orar em línguas. E a hora que ele começou a orar em línguas, eu estava lá, tinha umas 70 pessoas, eu estava lá na reunião, na última cadeira, e eu e minha esposa, começou a me dar um negócio, sabe? E ele começou a orar em língua, e ele começou a me pegar lá atrás também. E ele dizia assim: Deus está me revelando aqui que Deus vai levantar um homem nessa cidade. Irmãos, eu moro numa cidade que tem 180 mil habitantes. Ele disse: Deus vai levantar um homem aqui nessa cidade. E aquele negócio começou a me pegar. E a minha esposa olhou e disse: que foi, amor? Eu digo: sou eu esse homem. Só que quando eu falei, nem sou eu falei: é eu. É eu. Ela disse: ai, Luiz, pelo amor de Deus, não faz vexame aqui. Eu digo: você não está entendendo, amor? Sou eu, é eu, é eu. Esse cara aqui que está falando é eu, Deus está falando aqui para mim. E ele foi falando: Deus vai levantar um homem aqui que vai levar nas nações, que vai plantar igreja no mundo inteiro, que vai ser pai de profetas, pai de pastores. E começou: ai, irmão, eu não aguentei. Eu fiquei de pé, chutei a cadeira e disse: ah!